Se eu te falar que existe o anjo da morte, imediatamente você vai pensar numa passagem das escrituras, ou talvez mais de uma, certo? Mas se eu te falar que o anjo da morte nunca foi citado nas escrituras, mas o cavaleiro morte já foi citado e você nem sabia. Ficou curioso? Então vem comigo que essa é só a ponta do iceberg. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Júnior e hoje você vai vir comigo numa investigação. De um assunto que eu acabei esbarrando meio que sem querer. Quem é o anjo da morte que aparece na Bíblia, ou em algumas Bíblias? Será que existe também o cavaleiro morte e eles são a mesma entidade espiritual? E por fim, será que quando João fala que Jesus tirou as chaves da morte, será que ele tá falando dessa entidade? Será? Por incrível que pareça, existe uma resposta para essa pergunta. Bom, nossa investigação para responder essas três perguntas começa com o anjo da morte. Esse termo aparece em Êxodo 12, 23, quando Deus diz que o anjo da morte vai passar e que os hebreus têm que passar sangue de cordeiro nos umbrais de sua porta para que os seus filhos primogênitos não morram na mão desse anjo. Ué, Marcelo, mas você não acabou de falar que esse termo não aparece na Bíblia? Pois é, não aparece em algumas Bíblias, porque em outras, por exemplo, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e na NVT, que é a nova versão transformadora, esse termo aparece sim. Tá, mas e nas restantes das traduções, o que vai aparecer? Vai aparecer o destruidor ou o anjo do Senhor, e não o anjo da morte. Pera aí, mas aqui tá uma confusão. Uma tradução diz uma coisa, outra diz a outra. O que o hebraico do hebraico, o original diz, ou até a Septuaginta, o que eles dizem? Se você for no hebraico, você vai perceber que nessa passagem o termo é mashrit, que quer dizer o destruidor. Se você for na Septuaginta, que está em grego, você vai descobrir que o termo é ton holotrevonta, que também significa o destruidor. Tá, mas se no original tá escrito o destruidor, por que algumas traduções vão colocar anjo da morte? Não faz sentido. Eu não entendi o que ele falou. Para encontrarmos a resposta dessa pergunta, temos que investigar mais a fundo em direção à literatura judaica. Quando vamos atrás da literatura judaica, descobrimos que não só os judeus acreditavam na existência do anjo da morte, como eles davam até nome para esse ser. Em alguns casos ele era identificado como Samael, em outros como Asrael, ou até mesmo como Sariel. Ao observar textos como o Talmud babilônico ou o Targum, você vai perceber que aparece um anjo que os rabinos eruditos vão fazer comentários chamando-o de anjo da morte. Vamos ver? Em 2 Samuel 24, um anjo vindo da parte de Deus é enviado para matar algumas pessoas. Esse anjo do Senhor vem e causa morte entre o povo. Em outra passagem, 2 Reis 19, o anjo do Senhor vai vir e matar 185 mil homens do exército do rei Senaqueribe, um rei inimigo. Nós vemos comentários rabínicos sobre essas passagens, onde esse anjo do Senhor é o tal anjo da morte. E eles vão manter esses comentários para várias outras passagens do Antigo Testamento também. Então agora perceba que fica muito mais fácil entender como que o termo anjo da morte aparece em algumas Bíblias, porque eles estão bebendo dessa fonte judaica. Você percebe? Mesmo que o texto original não diga o termo anjo da morte, o tradutor já partiu da interpretação rabínica de que o tal anjo mencionado é o anjo da morte, e daí insere o termo ali. Bom, isso pelo menos tranquiliza a minha estranheza inicial de perceber que como que esse termo apareceu aqui no português e não estava no original. Resposta número 1 respondida. Respondida. Mas e o Cavaleiro Morte? O Cavaleiro Morte não está associado a nenhuma dessas passagens que eu te falei do Velho Testamento, onde o anjo é associado ao anjo da morte nos comentários rabínicos. Então, quem é essa entidade? Se você ficou com essa pulga atrás da orelha, você é dos meus. Será que o Cavaleiro Morte é então de quem Jesus tira as chaves da morte lá no Apocalipse? Vamos ver primeiro onde ele aparece. Ele aparece no Apocalipse 6:8, onde está escrito o seguinte: E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Logo de cara, vamos checar o original. O Apocalipse de João foi escrito em grego, e quando a gente vai checar por sorte, tá tudo certo. Aparece lá Thanatos para a morte e Hades para inferno. Só para deixar claro, Hades é a mesma coisa que Sheol. Ambos querem dizer mundo dos mortos, só que Hades está em grego e Sheol está em hebraico, beleza? Agora lembre-se que estamos no livro de Apocalipse. Muita coisa aqui tem sentido figurado ou tem vários sentidos simultaneamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado antes de sair dando significado para quem é a morte e o Hades dessa passagem. E para nossa sorte,
o fato de morte e Hades estarem juntos nessa ilustração tem uma razão muito específica de ser assim. Vamos ver comigo? No judaísmo é muito comum você colocar a morte e o Sheol juntos na mesma sentença para passar alguma mensagem. Isso acontece direto no Velho Testamento. Vamos ver alguns exemplos. Em Salmos 6:5 ou Provérbios 5:5, a morte e o Sheol são vistos como um estado ou um lugar. Em Oséias 13:14, ambos são caracterizados como uma força de devastação e destruição. Em textos como 2 Samuel 22:6, Salmos 18:5 ou 116:3, a morte e o Sheol são caracterizados como forças prontas para agarrar e prender as pessoas. Em Isaías 5:14 e Abacuque 2:5, a morte e o Sheol são caracterizados como uma boca aberta e sedenta para consumir os vivos. E se você for checar esses versículos, você vai perceber que morte e Sheol nem sempre está traduzido exatamente como morte e Sheol. Às vezes é morte e inferno, ou túmulo e inferno, ou coisas diferentes. Mas no original, os termos são sempre morte e Sheol, tá bom? Bom, depois de tantas passagens, acho que você já tá entendendo meu ponto, não tá? Meu ponto é falar que a morte e o Sheol são um recurso literário utilizado frequentemente pelos judeus. Um para designar o evento da morte e outro para designar para onde os mortos vão. Sempre com uma conotação negativa e amedrontadora. Seguindo esse exemplo, percebemos então que João, que era judeu, tentou descrever da melhor forma possível a terrível visão de morte e devastação sobre a humanidade que ele acabou de receber. Então ele coloca o recurso literário de morte e Hades juntos. Os judeus, ao ler isso, iriam perceber. Ah, agora eu entendi! Então não necessariamente a morte é um anjo específico ou uma legião de anjos específicos, como ilustra Salmo 78, versículo 49. Tá, mas você entendeu por que foi importante responder a primeira e a segunda pergunta? Porque quando lemos Apocalipse 1:18 e lemos que Jesus tem as chaves da morte e do Hades, percebemos que João está usando novamente esse mesmo recurso literário. O que João quer expressar aqui é que Jesus tem a autoridade sobre a morte e o Hades. A própria morte não pôde deter Jesus. Ele escolhe quem vive e quem morre. Ele escolhe quem vai para o Hades, os ímpios, e quem ele tira de lá para viver eternamente com ele no céu, os justos. Então veja que Deus é o único que tem autoridade e o poder para matar. É claro que ele pode utilizar anjos, pessoas, animais, eventos como ferramentas para realizar o seu desígnio. Mas a entidade morte ou ser espiritual que detém a autoridade sobre isso simplesmente não existe na Bíblia. O tema desse vídeo foi, na verdade, uma curiosidade que nós aqui do canal acabamos encontrando por acaso no meio dos textos que nós estávamos lendo. A gente resolveu trazer a resposta dessa curiosidade aqui para vocês. Se vocês curtiram esse tema diferente, deixa o seu like aqui embaixo, vai ajudar muito o canal. E também comenta aqui embaixo sugestão para outros temas dos próximos vídeos aqui com a gente, tá bom? A gente tá muito curioso para conhecer a sua opinião. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Marcelo Júnior e a gente se vê, claro, e sempre no próximo Ponta do Iceberg.